pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui trocando uma ideia, batendo um papo com vocês sobre assuntos que são extremamente positivos na nossa caminhada, como espíritos em ascensão. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante chamado A Escuridão de 3 Dias na Terra. Acredito eu que vocês devem ter ouvido falar a respeito disso, saiu muito na internet, muitas pessoas falando sobre isso, e essas 2 últimas semanas aí eu fui questionado por algumas pessoas, exatamente com referência a isso, falando sobre essa escuridão, né, desses 3 dias que está aí sendo vinculado na internet. Então a gente falou, olha, eu falei, olha, eu vou responder para vocês através de um bate-papo, que acredito eu que vai ajudar muitas pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, desse um like aí no vídeo, certo? Um like ou um dislike, não importa. O importante é que você se manifeste, isso é importante. Quando for dislike, escreva por quê. Isso é importante porque a gente vai sempre tentar corrigir, sempre tentar buscar novas informações e faça seu comentário. Então ali tem comentário, comente, faça seu comentário, é importante para a gente entender o que você vem entendendo desses bate-papos e até onde esses bate-papos são importantes aí no sentido da evolução de cada um de nós, ok? E aí as pessoas então vêm perguntando, Edson, essa história da escuridão de 3 dias na Terra, ela condiz com a realidade? Isso é real ou isso não é real? Vamos estudar esse tema, então eu quero convidar vocês aí nesse momento para a gente poder bater um papo, para a gente poder estudar a respeito disso, e relembrar alguns detalhes, né? Todos nós, quando a gente fala a respeito de posição espiritual, eu sempre venho citando em minhas palestras há bastante tempo, trazendo gráficos na lousa. Eu geralmente gosto de escrever na lousa, trazendo gráficos na realidade, mostrando cada período do nosso planeta. Nós tivemos muitos períodos, ok? Então eu venho ali mostrando os períodos do nosso planeta que vivemos até o momento, até agora na Terra. E a mudança de período que estamos vivendo já há algum tempo, demonstro esses períodos desde o início do planeta, como eu disse a vocês, período a período, chegando até o nosso período atual. E demonstro no gráfico que após esse período que estamos vivendo hoje, teremos ainda mais 2 períodos chamados semideífico e deífico. E quando a gente fala de semideífico e deífico, vocês poderiam dizer, nossa, semideífico, deífico? Vocês se lembram que na Bíblia tem uma passagem que Jesus diz, vós sois deuses? Ok, então, semideífico, semideus, poderíamos chamar dessa forma, ok? Ainda não no caminho da linha energética acima de todos os contextos da evolução, e depois deífico, que é quando nós teremos aí uma grande evolução, um processo extremamente positivo para a nossa evolução espiritual. Então eu sempre trago isso na lousa para que as pessoas guardem isso há bastante tempo, aquelas pessoas que vêm junto da gente, aquelas pessoas que vêm levando aprendendo, trocando ideia, e participam das palestras, entendem isso que eu estou dizendo de uma forma muito clara. Então vejam que para evoluirmos necessitamos todos, sem exceção, passarmos por períodos de mutações, ok? De mudanças, separando, como dizia Jesus, o joio do trigo, né? Isso de uma forma bem brusca, de uma certa forma, porque eu chamo que até o joio, que não é tão importante assim, entre aspas, evolui, né, para se tornar o trigo amanhã, vamos dizer assim. Então a evolução acontece com todas as pessoas. Às vezes as pessoas dizem, puxa vida, tem pessoas que às vezes não são tão boas com a gente, calma, relaxe. Faça menções energéticas para aquela pessoa, orações para essa pessoa, fale palavras boas, pense coisas boas, não pense coisas ruins. Eu digo que pensar coisas ruins é quando a tua cabeça não tem outras coisas a pensar a não ser coisas negativas, coisas ruins. Então nós temos que aprender a ser sempre positivos em todos os contextos, mesmo nas divergências. E aliás, eu acho que a divergência é super importante para que a gente mostre a nossa evolução e possa, sim, sem dúvida alguma, levar
pensamentos, energias, palavras positivas com referência àquela pessoa ou àquela situação que você esteja passando. Então, se nós voltarmos ali no joio e o trigo, que Jesus sempre disse ali na Bíblia, nós precisamos aí alinhar as nossas energias espirituais à evolução do planeta, ok? O planeta está tendo aí um processo de evolução, sem dúvida alguma. Quero lembrar vocês que essa profecia, então a história dos 3 dias de escuridão é uma profecia que já existe desde 1850. Então prestem atenção que 1850 está lá atrás, para vocês terem uma ideia. Então, de lá para cá, essa profecia dos 3 dias de escuridão veio vindo, veio andando. Nós estamos em 2020 e estamos falando ainda, muitas pessoas estão falando sobre esses 3 dias de escuridão. Então a gente veio aqui para explanar esses 3 dias de escuridão. Vamos lembrar, em 1850, a primeira pessoa que trouxe esse procedimento para a gente, esse processo na realidade, foi a freira Marie Julie, ok? O nome já diz tudo, né? Marie Julie, ela era francesa, que trouxe muitas profecias. Marie Julie foi vamos dizer assim, um espírito de muita evolução, de muitas informações, né? De muitas informações. Não chegaria à linha de Nostradamus, vamos dizer assim, mas trouxe muitas e muitas informações que foram muito positivas. Então, Marie Julie foi a primeira em 1850 a falar sobre os 3 dias de escuridão, que hoje está na internet, em 2020, como se estivesse sendo explanada. É por isso que eu trouxe essa informação para vocês. Padre Pio, vamos dar alguns exemplos. Padre Pio, em 1887, também fez a profecia dos 3 dias de escuridão. No ano 2000, todos lembram-se a respeito disso, que dizia-se em 1999, quando nós chegamos em 2000, será o fim do mundo. Vocês lembram disso, né? Quem tem mais idade, quem estava lá em 1999, lembra-se sem dúvida alguma que falava-se sobre o fim do mundo quando nós virássemos para o ano 2000. E ali também tinha a profissão dos 3 dias de escuridão. O nosso bate-papo aqui está focado nos 3 dias de escuridão. No ano 2012, para quem acompanhou, a princesa Kaoru do Japão, é uma princesa do Japão lá em 2012, dizendo também sobre essa profecia dos 3 dias de escuridão. Então, esses 3 dias de escuridão existem há muito tempo, apesar dela estar sendo vinculada agora na internet, aí ultimamente, mas há muito tempo, então desde 1850, ali com Marie Julie, ok? Que foi a primeira a trazer essa informação dos 3 dias de escuridão. Não foi agora que começou essa profecia, ok? Essa profecia é antiga. Sendo assim, pessoal, novamente está sendo divulgado hoje, então, em 2020, por muitas pessoas esses 3 dias de escuridão, e tem algumas pessoas que ficam preocupadas com isso. Quero lembrar a vocês que esses 3 dias citados desde 1850 por Marie Julie, pode ser, pensem comigo isso. Então, se vocês disserem assim, 3 dias de escuridão vai acontecer? Não, porque a gente tem uma tecnologia tão alta, né? A gente tem um processo de tecnologia de satélites. Para que isso acontecesse, nós teríamos que ter uma invasão de energias muito grandes no universo para que isso acontecesse durante 3 dias. E essa profecia, depois a gente vai ler ali, o que Marie Julie escreveu, para vocês entenderem, por isso que isso ficou aí uma preocupação muito grande das pessoas. Mas a nossa tecnologia hoje, imagine, né? Por mais que chegasse próximo da Terra, um planeta grande, uma energia maior, vamos falar assim no sentido de tamanho, que pudesse influir na energia do planeta Terra, nós temos aí uma tecnologia fantástica hoje que nos daria esse posicionamento antecipadamente e a gente andaria num processo diferenciado. Então, esses 3 dias citado por Marie Julie, eu vou falar sobre ela porque ela foi o início da história, ok? Vou deixar os demais, vou falar só de Marie Julie, porque foi quem trouxe em primeira mão, em primeira vez, lá em 1850, que foi essa freira francesa,
que trouxe para a gente essa informação. Então, esses 3 dias citados por Marie Jolie pode ser 3 meses. Não é que 3 dias citado por ela tem que ser 3 dias. Pode ser 3 meses, pode ser 3 anos, pode ser 12 anos, né? Quando a gente fala na numerologia, quem entende sobre o sistema de numerologia, 1 mais 2, 3. Então, pode ser 12 anos, 1 mais 2, 3. 3, que é o que foi citado por ela como 3 dias. Pense comigo, o que seria essa escuridão? Então, vamos pensar assim. Primeiro, a escuridão vai ficar realmente acontecer, que o planeta vai ficar 3 dias na escuridão, que depois a gente vai ler ali, mas eu fiz só um pedacinho, para não alongar muito, né? Porque esses 3 dias de escuridão ali por Marie Jolie, na realidade, é uma coisa grande, não é pequeno. Mas ali fala que você teria que entrar na sua casa, fechar as portas, ninguém poderia sair esses 3 dias fora da casa, que nós estaríamos nesse processo de muita escuridão e que os demônios estariam fora e que aqueles que saíssem perderiam a sua vida, e tem uma série de informações ali. Tudo isso, né, pessoal, a gente quer lembrar uma coisa, que isso vem em cima da igreja. Então, quando a gente fala a respeito desse detalhe de demônios, que não existe, demônios às vezes é muito mais um encarnado e até um desencarnado sem conhecimentos que pode se tornar dessa forma. Mas a igreja falava muito isso, então ficou nesse sentido aí. Então, quando a gente fala que todos teriam que ficar na casa, fechados, a gente lembra que, então, vamos voltar lá em 1850, em Marie Jolie, quando fala lá nessa previsão, que nós teríamos que ficar em casa 3 dias, que pode ser 3 meses, 3 anos, 12 anos, 1 mais 2, 3, ok? Nós estaríamos aprendendo a dar atenção à nossa família, ok? Esse é o detalhe. Nós observamos que com o passar do tempo, com, entre aspas, chamado evolução do ser humano, entre aspas eu digo, porque tem muita gente que confunde as coisas. É claro que nós estamos num sistema de evolução evidente como alma, mas muitas pessoas chamam de sistema de evolução, e aí fora, quando se fala a respeito de um trabalho, de pessoas estarem no sistema de trabalho, um prejudica o outro, um faz mal para o outro, um destrói a vida do outro, pessoas que são aí denigridas moralmente. Então, o que é isso? Isso não é evolução, né? Então, são situações em que a gente vem vivendo, que são situações muito pequenas energeticamente. Então, nós fomos chamados energeticamente, espiritualmente, para voltar nesses 3 dias, entre aspas, ok? Porque eu disse que pode ser 3 meses, 3 anos, 12 anos, para que a gente possa reaprender a viver em família. Olha como todo mundo hoje está com a sua família, fechado dentro de casa, com a família, de certa forma, e lembre-se que já faz 3 meses. Se nós pensarmos hoje, em 2020, na data que eu estou falando hoje, já faz 3 meses que nós estamos nesse contexto. Agora está começando a existir uma liberação aí, tem toda uma parte, e às vezes até política, e por aí afora, isso não cabe a gente, mas está sendo liberado agora, então antes não, para vocês terem uma ideia. Observe como que estaria ali naquele contexto, nossa base é a Marie Jolie, ok? Nesse contexto dos 3 dias de escuridão. Vamos rever o que diz essa profecia dos 3 dias de escuridão na Terra. Em maio de 2020, que foi escrita em 1850, então lá por Marie Jolie. 2020 hoje, 1850, Marie Jolie. A profecia diz assim, olha como é interessante essa profecia, né? Que é o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém poderá estar fora de seu abrigo. Estou falando da sua casa. Então começa, ninguém poderá estar fora de seu abrigo, pois nesse dia haverá aproximação de um planeta chamado Nibiru, ok? E muitas coisas ruins ocorrerão, pois o nosso planeta será tomado por maremotos, por terremotos, além de demônios. Aí entra a história da igreja, ok? Que ela era uma freira, que virão destruindo a todos que estiverem nas ruas. As pessoas hoje estão dentro de casa. O ar estará sujo. Olha, o ar estará sujo.
também estamos dentro desse processo que aconteceu no início de todo esse contexto todo. Todos deverão estar em seus lares fechados. Existe essa informação porque se nós olharmos hoje de norte a sul, leste a oeste do planeta, não estou falando do Brasil, eu estou falando norte a sul, de leste a oeste, então nós estamos falando aí da Antártica, estamos falando de todas as partes, na realidade, do Japão, da China, do Peru, do Brasil, e podemos, né, norte, sul, leste, oeste, do mundo, todos ficaram um período dentro de casa, que está dentro daquele contexto que é a nossa base da conversação, que é a informação ali escrita por Marie-Julie. Observe como nós estamos vivendo hoje vamos falar assim, quando Marie-Julie falou sobre os demônios, demônio não existe, né? Mas existem situações que levam a isso, mas quando ela fala de demônios, quando nós estamos falando hoje de ter que ficar fechado dentro de casa, não ficamos aí 3 meses dentro de casa fechados, o que é isso, né? Para muitas pessoas, poucas dizem, que alegria, que bom estar aqui junto da minha família, que eu amo tanto, minha esposa, meus filhos, né, meu marido, e aí muito gostoso, muito bom. Mas a maioria das pessoas não, meu Deus do céu, quando vai acabar isso? Eu não aguento ficar dentro de casa, ficar aqui com essa família, esse pessoal me enchendo e aquelas coisas todas, né, que a gente sabe que acontece. Não com todos, mas com grande parte. Isso porque nós não estamos ainda na elevação de poder suportar o nosso próximo. E isso, eu sempre digo que o primeiro próximo que nós temos que aprender a amar, a suportar, a respeitar, a ter todo o contexto é a família. Depois disso é que você estaria num processo diferente, né? Não sair nas ruas, ficar dentro de casa. Veja como é que evitar esse contágio, né? É pedido, quando a gente fala do evitar o contágio, pedido pelo Ministério da Saúde. Mas esse evitar o contágio lá fora, para que você preste atenção nessas pessoas que estão do seu lado, que é a sua família, que são as pessoas importantes na sua caminhada, como alma, ok? Vocês se lembram que citei no início do nosso bate-papo, da nossa palestra aqui, que venho citando há bastante tempo, que estaríamos mudando de período, né? Nós estamos no período chamado arianos, estamos indo para um novo período chamado semideífico. Vós sois deuses, Jesus diz assim na Bíblia, semideífico. Evidente que essa mudança já vem ocorrendo há muito tempo. As pessoas dizem, são esses 3 dias de escuridão, que eu disse, pode ser 3 meses, 3 anos, 12 anos, que nós já estamos vivendo, não é a partir de agora. Vem acontecendo há muito tempo, pode ter certeza. E agora, por não despertarmos, né, a população não despertou, o ser humano não despertou. Ao invés de despertar, vem se perdendo cada vez mais com maldades. Fala-se de trabalho, por exemplo, como eu citei para vocês, que o trabalho é um sistema de evolução, deveria ser um sistema de evolução para as pessoas. Um prejudica o outro, um destrói o outro, um quer o cargo do outro, um quer ser ridículo, uma coisa horrível. Então, em cima disso, mostrou-nos na realidade que nós estamos no caminho errado. A forma de fazer as coisas, nós estamos no caminho errado. De trabalhar é excelente, é ótima, é uma forma de você caminhar, ok? A energia do planeta, eu sempre digo que a energia do planeta, além de toda a energia constante no planeta, o dinheiro é uma energia, né? Porque se você não faz nada na sua vida sem dinheiro, você precisa do dinheiro para comer, para se vestir, para pagar o seu aluguel, comprar suas coisas, cuidar do seu filho, cuidar da sua esposa, cuidar de você. Então você precisa da energia chamada dinheiro, mas a energia tem que ser terciária, ela não pode ser primária. Para muitas pessoas está sendo primária, né? Acima do dinheiro, nada. Então quando você pensa assim, você está numa involução, você está travado. Por isso Kardec sempre nos convidou a estudar, para que possamos, através dos conhecimentos, evoluir sempre, para que tenhamos consciência espiritual de nós mesmos. É o que não estava acontecendo, para vocês terem uma ideia. Mas temos a consciência espiritual de nós mesmos sem medos, né? Sem medos, mas necessário se faz mudar a nossa essência. Quando a gente fala ter a nossa consciência de nós mesmos, sem medos, olhem quantas pessoas têm síndrome do pânico. O
que é isso, né? Quando a gente fala, por que síndrome do pânico? Estranho isso, né? Olha, está dentro desse contexto que nós estamos trazendo aqui, parcialmente. Interessante, né, pessoal? Como o ser humano aprende a ter medo de tudo. Se nós perguntarmos para a maioria das pessoas, você tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo? A pessoa sempre vai achar ali no seu inconsciente situações que deixam essa pessoa ruim. Eu vou citar um detalhe aqui para vocês, só para vocês relembrarem algum tempo atrás ali. Então, antigamente, nós saímos da nossa casa, da escola, à noite, né? Geralmente você saía da escola, da faculdade à noite, ou saímos de um baile no final de semana, ou de uma festa. Então pensa que você saiu de algum lugar à noite, voltando para sua casa, e escutávamos, pensa que você está caminhando e você escutava passos atrás de você, né? Atrás da gente. O que a gente dizia há anos atrás? Isso há 20 anos atrás, 10 anos, 20 anos atrás. A gente dizia, graças a Deus tem alguém atrás de mim. Olha que lindo. Por quê? Porque você estava sozinho numa rua, pensa que você estava sozinho numa rua, de repente você escutava passos atrás, você falava, graças a Deus que tem alguém atrás de mim, pô, a gente vai poder ir junto embora, né? Pelo menos eu no meu lugar, a pessoa não dele, mas a gente vai junto. Pois o ser humano tinha medo de ficar sozinho e a presença de uma pessoa trazia segurança. Olha que interessante. E hoje, se a gente estiver andando na mesma rua, dentro do mesmo contexto que eu citei agora, e de repente você ouvir passos atrás de você, o que você fala? Meu Deus do céu, vou ser assaltado. Não é assim que pensa-se hoje? Então o ser humano criou, entre aspas, é evidente que existe isso, mas vocês têm que se lembrar de uma coisa: quanto mais você tem medo de alguma coisa, mais isso vem até você. Olha só, né? É como se fala, por exemplo, de passar uma invernada que tem bois e você entra, começa a passar aquela invernada e você tem um medo de passar por ali, por exemplo, porque o boi, você pensa que tem medo de boi, vamos levantar essa hipótese, ou de um cachorro, ou de um grupo de cachorros que estão em algum lugar, que você vai ter que passar. Quando você tem medo, você exala essa energia do medo. E o ser humano não sente isso, mas os animais sentem. É um cheiro. Segundo a ciência, é um cheiro que a gente exala e o animal entende que esse cheiro é para ele ir até você, é para ele ir em cima de você. Por isso que o boi vem em cima da gente na invernada, ou o cachorro tenta morder uma pessoa, exatamente porque essa pessoa tem medo daquele detalhe. E o que a gente citou agora? Os medos que o ser humano tem. E esses medos estão dentro de situações de não conhecimento de si próprio, que é aquilo que eu falei ali atrás para vocês. Okay? Kardec nos traz informações que temos muitos estágios como almas, né? Nós como alma, nós temos muitos estágios. Esses estágios como alma nos traz a habitação dos diversos mundos de nossa evolução, dividindo-se em mundos inferiores, mundos de regeneração, mundos de provas e expiações, é a Terra, ok? Mas veja, eu estou dizendo mundos, que tem gente que acha que é só Terra que existe coisas, né? E mundos superiores. Então, esse contexto todo de mundos inferiores, mundos de regeneração, mundos de provas e expiações, que somos nós, Terra, e mundos superiores, tudo isso é uma sequência. Nós precisamos estar preparados para que as coisas aconteçam dentro de um padrão de evolução. Precisamos evoluir. E a evolução somente acontece, segundo Kardec, é uma grande verdade isso, segundo todos os espíritos superiores, através dos conhecimentos, das vivências e do processo do equilíbrio, para que a gente possa ter esse processo mexendo na nossa moral, mexendo nas nossas palavras, evoluindo espiritualmente. Sempre a família em todos esses estágios ou mundos, quando a gente fala de mundo inferior, mundos de regeneração, mundos de provas e expiações que somos nós, mundos superiores, a família estará lá, ok? A família estará lá. Então olhem como aprender a conviver com as pessoas que eu digo todas, mas principalmente a nossa família, é imprescindível na nossa caminhada espiritual, na nossa evolução espiritual. Por isso, pais,
Olhem, todos os pais, né? Olhem a nossa missão perante nossos filhos. A casa sempre vem dentro desse processo, que Jesus diz, né? Felizes os que amam fraternalmente seus irmãos, isso é uma verdade, para que a gente possa ser exemplo dentro da nossa casa, fora da nossa casa e dentro da nossa casa. Porque tem muita gente que às vezes tenta dar exemplo ou dizer para um filho, para uma filha, não faça isso, mas o filho, a filha sempre tem ideia se o pai ou a mãe está no caminho correto para poder cobrá-lo a respeito disso, ou cobrá-la a respeito disso. Muitas vezes um pai ou uma mãe diz, não faça assim, e de repente é uma pessoa totalmente desregrada, uma pessoa que diz, não minta, filho, mas é o primeiro a mentir, né? Não faça isso, mas é o primeiro a fazer. Então nós temos que ter um processo chamado, aí entra na história da moral do ser humano, que moral é uma coisa muito extensa, né? Quando a gente fala de moral, poderíamos uma hora fazer um bate-papo com vocês só sobre moral. O que seria moral? É longo, mas é longo mesmo, para a gente poder entender todo esse contexto. Então nós temos que dar exemplos, mas primeiro fazer. Aí sim, cobrar ali na frente de pessoas que estão junto da gente. Então essa transição planetária, quando a gente fala dos 3 dias, essa transição toda que nós estamos tendo, corresponde à nossa transição de consciência. Transição planetária é igual a transição de consciência da nossa moral espiritual, ok? A inteligência e a moral estão na essência do espírito. A inteligência e a moral estão na essência do nosso espírito. Kardec diz isso. Devemos despertá-los, assim como o Espírito de verdade, Jesus, né? Nosso irmão Jesus, Espírito da verdade, sempre nos ensinou, sempre nos cobrou para que a gente possa estar aí dentro de um processo extremamente positivo. Kardec nos chama aos estudos. Quando a gente olha as obras de Kardec, que são fantásticas, aquelas pessoas que ainda não estudaram Kardec, estudem, porque é fenomenal. Kardec nos chama aos estudos. Não podemos perder nosso tempo, devemos evoluir nossa moral, devemos sim sair do velho mundo e construir um novo mundo, entrar num novo mundo, na realidade, com novos pensamentos e com novas atitudes, porque nós só vamos estar num mundo novo se nós mudarmos a nossa essência através de novos pensamentos, de novas atitudes. Então, voltando, esses 3 dias que tem lá, desde Marie Julie, lá atrás, em 1850, nós estamos sendo chamados a interpretar, a ver diferente, a ter no coração realmente amor pelas pessoas, a não trabalhar com negatividades, com coisas baixas, pequenas, com destruições, mas sim com elevação espiritual, para que a gente possa evoluir aí, mexendo na nossa inteligência e na nossa moral, assim como diz Kardec, e assim como o Espírito da Verdade, Jesus, nosso verdadeiro irmão, sempre vem nos lembrar. O Espiritismo de Kardec veio para nos proporcionar esse caminho de mudanças e despertar espiritualmente. Por isso que eu sempre chamo as pessoas, vamos estudar Kardec, né? Vamos estudar, é importante, mas estudar, pessoal, não é ler. Ler é uma coisa, estudar é outra. Tem todo um processo no estudo que nos faz aí a interpretar a situação extremamente positivas. Vamos sair dessa escuridão espiritual e nos dirigirmos à luz. Essa luz que todos nós somos. Nós temos uma luz dentro de nós como almas. Por isso que nós estamos naqueles mundos que eu comentei com vocês. Nós estamos lá no mundo, desde o mundo inferior até o mundo superior. A gente vem caminhando, né? Trabalhando ponto a ponto para que a gente possa evoluir. Isso só vai acontecer na realidade se nós despertarmos. Precisamos despertar. Não tenhamos medos, Quando a gente fala desses 3 dias de escuridão, eu falo para as pessoas, esqueçam, nem se preocupem com isso. Nós já estamos nesses 3 dias de escuridão. Edson, mas como já estamos? Faz tempo, verdade? Faz. Eu quero te contar que faz tempo. Agora, esses 3 dias de escuridão, completando ali como sendo, eu comentei ali atrás, né? 3 dias, pode ser 3 meses, 3 anos, 12 anos, ou até mais, para vocês terem uma ideia. Nós já estamos há bastante tempo. E pelo jeito, e todo esse processo que vem acontecendo é para que a gente evolua, porque senão pelo jeito a gente continua a manter essa escuridão. E aí existe aquele processo das mudanças de mundos, ok? Não que você regrida, mas você entra para um mundo, aquele que você tem afinações energéticas, afinações espirituais. Nós somos energias puras, ok? Nós somos energia.
O universo é energia, os mundos são energias. Então os espíritos, eles estão sendo levados a um processo de estarem sempre juntos, num sistema de evolução, porque lá se pensa igual, ok? Então nós precisamos evoluir, esse é o caminho, evoluir, está lá nas obras de Kardec. Não tenhamos medo jamais, jamais, mas sim tenhamos ações dirigidas e evolução espiritual, sem medos, que é a pergunta inicial que aconteceu comigo, por isso que eu trouxe essa informação para vocês lá de Marie Julie, em 1850, quando as pessoas, Edson, está saindo na internet uma informação sobre os 3 dias de escuridão. Nossa, será que isso é verdade? Estou contando para vocês nesse vídeo que nasceu em 1850, essa mesma profecia, mostrando-nos não os 3 dias, mas um grupo de tempo, na realidade, para que a gente possa evoluir e possa, sem dúvida alguma, trabalhar num processo diferente de caminhar a evolução. Ok? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, dá um like aí, coloca para a gente seu comentário ali embaixo, super importante para a gente poder evoluir juntos. Namastê, fiquem com Deus.